Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link, quem estiver online aqui agora. A gente vai iniciar hoje Números capítulo 2. Esse livro que é muito, muito, muito especial, porque a gente vai aprender e ler, né, o que Deus está fazendo com Israel, que é a preparação deles para poder conquistar a terra prometida, né? Então é um livro que vai, aliás, nos trazer bastante, como é que fala? Números, né? Mas também muito encorajamento. A gente vai ver muito encorajamento nesse livro, porque Deus está preparando eles, né? Então, acho que, de uma certa forma, assim, a gente pode colocar na nossa vida também o encorajamento que Deus faz para a nossa história, pro daqui o que vai acontecer, né? O futuro. Então, assim, eles aqui estão sendo preparados para um processo, um momento no qual eles vão ter que conquistar a terra que Deus prometeu a eles, né? Então, eu acho bonito, assim, porque a gente vai ver diversas situações, diversas coisas em que Deus está ali preparando eles o tempo inteiro, e a gente pode entender que Deus faz isso com a gente também, né? Diversas vezes a gente vai ouvir a voz de Deus, diversas vezes nós vamos ver os sinais de Deus, diversas vezes nós vamos só sentir a presença de Deus no que quer que seja que a gente esteja fazendo, mas Deus nos prepara para algo que Ele mesmo, né, nos prometeu. Aqui, no caso, foi a terra que eles prometeram ao povo de Israel, né? No caso de Israel. E na nossa vida é o que Deus prometeu para você na sua vida. O que ele te fez como promessa, um propósito que ele te deu, ou alguma coisa que ele tenha te falado, colocado no seu coração, mas tá, eu ainda não sei qual é a minha promessa, ainda não sei qual é o meu propósito, ele vai revelar, porque ele não colocou a gente aqui à toa, né? O primeiro e o mais importante de todos eles, obviamente, que é servi-lo, né? Então a gente glorificar ele, obviamente, a gente obedecer ele novamente, realmente, e a gente passar a palavra de Deus, né? E a gente evangelizar o evangelho especificamente. Essa é a nossa prioridade na vida, com as nossas ações, nossas atitudes. Não significa que a gente tem que pegar uma Bíblia e sair por aí pregando, né? Mas a gente tem como fazer pregações de formas com que as pessoas vejam em nós, nas nossas atitudes, né? Quem Cristo é e o que nós aprendemos. Então, aprendemos com a palavra dele. Então, nós vamos entrar na palavra dele hoje, pedir a bênção para que a gente tenha uma boa live, tá bom? E é isso. Então, vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada primeiramente por esse momento de união na vida de todos nós. Estamos cada um em lugares diferentes, momentos diferentes, somos, né, diferentes um dos outros com os nossos propósitos, mas um só nos une, que é servir a Ti. E o Senhor, com teu chamado, esse privilégio de ser chamado como filhos e filhas do Senhor, nós fomos chamados para tal. Então, obrigada, meu Deus, por colocar a gente aqui unido hoje. Obrigada por trazer a gente nesse momento que a gente confraterniza também a sua palavra, seu amor, a sua misericórdia, sua compaixão por todos nós. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá, Senhor, até aqui, que o Senhor continue nos dando. Obrigada pela proteção que o Senhor nos dá. Obrigada pelo fim de semana que tivemos. Obrigada pelo Senhor nos colocar aqui novamente com o único propósito que é estarmos mais próximos de Ti e podermos servir a Ti, Senhor, sendo mais de Ti e menos de nós. Obrigada, Jesus, pelo imenso amor, imensurável, coisa que nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada, Jesus. Obrigada. Que o Senhor faça com o seu Espírito, que o seu Espírito Santo esteja nos revelando tudo aquilo que está escrito, que nossos olhos não conseguem ver. Que o Senhor me use como canal nessa live, que o Senhor faça com que possamos compartilhar o nosso ensinamento que aprendemos contigo com aqueles que não conhecem a tua palavra, Senhor, para que mais almas sejam salvas e voltem ao teu reino. Obrigada, obrigada, obrigada por esse momento, que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre das distrações, que a gente possa aprender, meu Deus, e alimentar o nosso espírito, como o Senhor mesmo nos ensina. Em nome de Jesus agradeço, amém. Vamos lá. Números capítulo 2. A organização no acampamento de Israel. Uma das coisas que eu quero falar aqui também para vocês hoje é que Deus, ele é muito organizado. Deus ama organização. Começando pela palavra dele, que tem, né? Obviamente, quando ele escreveu através do Espírito Santo, quando ele escreveu, quer dizer, quando o Espírito Santo escreveu através das pessoas, quando ele escreveu as escrituras, né? Quando a gente teve acesso a todas elas colocadas juntas, a gente tem uma organização.
cronológica e às vezes não cronológica. Tem livros que a gente pega e a gente está lendo ele, que é uma história que, né, deveria, no pensamento humano, estar aqui na frente, mas ela está ali atrás, e que não importa para a gente. O que importa é que Deus colocou de forma organizada para que a gente lesse, para que a gente estudasse, para que a gente entendesse, né? Porque muitas pessoas acham, por exemplo, que Apocalipse tinha que ser o primeiro livro da Bíblia, que é mostrando já o futuro que vai acontecer, e depois vinha o restante. Tem pessoas que acham, enfim, tem pessoas que acham que o gospel tem que vir, os livros gospels que são, os evangelhos, desculpa, em inglês é gospel, os evangelhos tinham que vir primeiro, então assim, né, na nossa cabeça, a gente faz o que a gente quer, mas Deus tem uma forma organizada de fazer as coisas. Olha o que ele já inicia o mundo, o planeta, quando ele inicia criando, né? A Terra, ele começa por ali, vai por ali. Se fosse eu como Deus, ou se fosse vocês, eu não sei como vocês fariam, eu faria que a Terra esteja pronta. Pronto. Mas não. Ele iniciou da forma com que ele faz, organizadamente, fazendo sentido, coerente de como perfeito ele é. Então, Deus gosta de organização. Censo é uma das dos sinais de que Deus é muito organizado, né? Obviamente, ele não precisa ser organizado porque ele é Deus, mas nós precisamos ver que somos semelhantes a ele e que ele nos ensina que há uma organização. Tem organização para dias, para horas, minutos, segundos, tem organização para segundos, minutos, horas, dias, né? Anos. Então a gente fica lendo só, mas sem pensar na forma profunda do porquê Deus escreveu sobre a organização. Ele não precisa falar que está organizando, que está organizado, só coloca ali que Israel foi para o acampamento. Não, ele nos mostra que ele é organizado. E muitos livros vão nos mostrar isso, né? Tem um momento para as coisas corretas acontecerem. Ele gosta de organização. A gente já falou sobre isso aqui, que ele gosta de limpeza, tudo mais. Então, agora ele vai começar com a organização de Israel no acampamento. E aí a gente vai ver como é que ele está falando com Moisés e com Arão. Vamos lá. Então, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e a Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá a sua própria área designada. E as divisões das tribos acamparão ao redor de suas bandeiras, nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direita do sol, do nascer do sol, do lado leste, ao redor da sua bandeira. Então, sabemos que Cristo veio de Judá, né? Naasson, filho de Aminadab, será o seu líder. O seu número de soldados registrados é 74.600, registrados pelo próprio homem, né? Eles mesmos registraram a mando do Senhor. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá, e Natanael, filho de Zuar, será o seu líder. O seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será o seu líder. O seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurizadai, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gade acampará em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Estas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro.
Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição ao redor da bandeira. As divisões das tribos de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim, eu amo a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiezer, filho de Amizadai, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Azer acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acampará logo em seguida. Aira, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento do lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor da sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados, de acordo com as suas famílias. O número de israelitas contados no acampamento, segundo suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Finalizamos hoje e eu quero falar eu vou colocar no grupo aqui, no grupo que a gente tem, né? Uma foto de como é essa organização, de quem é que está no lado sul, quem está no lado... Tudo que Deus falou aqui, eu vou pôr uma foto, que é bem legal, para a gente poder ter uma visão disso que ele está falando, porque senão a gente confunde, não sabe o que que é, não sabe, e a gente vai entender a importância disso, porque até a ordem daquilo ali, colocando Dan, por exemplo, por último, que a profecia para Dan foi dada lá atrás, né? A gente pode voltar isso depois, se for o caso, mas Dan colocado por último, tá? E a gente vai falar mais para frente isso, se Deus quiser e permitir, obviamente, tá bom? Então é isso. Legal, interessante. Eu quero ver a foto. Eu vou botar a foto, é bem legal ver assim como é que fica, né? Como é que a arca fica, a tenda do encontro fica, como é que as tribos ficam ao redor, é bem legal para a gente ter uma visão do que Que legal! eu vou colocar no grupo para vocês aqui agora, tá bom? Tá. Beijo. Tá, beijo. Amo vocês, até amanhã, se Deus Te quiser. amo, beijo.